Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da segunda seção. Título: Os físicos modernos estão jogando a cabra cega. O ocultismo propõe agora à ciência a seguinte questão: é a luz um corpo ou não? Seja qual for a resposta, este o primeiro apto a demonstrar que até o presente os físicos mais eminentes não possuem verdadeiro conhecimento a respeito deste assunto. Para saber o que é a luz, e se é uma substância real ou uma simples ondulação do meio etéreo, é preciso que a ciência saiba primeiramente o que são, na realidade, a matéria, o átomo, o éter e a força. Ora, a verdade é que ela nada sabe acerca de tudo isso e reconhece a própria ignorância. Nem mesmo se pôs ainda de acordo quanto ao que deve acreditar, pois que hipóteses às dúzias sobre o mesmo assunto elaboradas por vários e ilustres cientistas se opõem umas às outras e frequentemente se contradizem. Suas doutas especulações podem, com um esforço de boa vontade, ser aceitas como campos de hipóteses numa acepção secundária, como diz o Stalo. Mas, sendo radicalmente incompatíveis entre si, acabarão por se destruir mutuamente, conforme declara o autor de Os Conceitos Modernos Físicos. Segue o trecho agora. Cumpre não esquecer que os diversos ramos da ciência não passam de divisões arbitrárias da ciência em geral. Nesses diversos ramos, o mesmo objeto físico pode ser considerado sob diferentes aspectos. Pode o físico estudar suas relações moleculares e o químico determinar sua constituição atômica. Mas, quando ambos se ocupam do mesmo elemento ou agente, não é admissível que este possua uma série de propriedades em física e outra série de propriedades opostas em química. Se o físico e o químico pressupõem, ambos, a existência de átomos primordiais absolutamente invariáveis em volume e peso, não pode o átomo ser um cubo ou um esferoide achatado para as necessidades da física e uma esfera para as necessidades da química. Um grupo de átomos constante não pode ser um agregado de massas contínuas absolutamente inertes ou impenetráveis em um cadinho ou em uma retorta e um sistema de meros centros de forças como parte de um ímã ou de uma pilha de Clamont. O éter universal não pode ser plástico e móvel para agradar ao químico e rígido e elástico para satisfazer o físico, mas pode ser contínuo sob o comando do Sr. William Thomson e descontínuo em virtude das ideias de Cauchy e de Fresnel. Fim do trecho. Observação número 1. Retirado do livro Conceitos Modernos de Física, Introdução à segunda edição, nos capítulos 11 e 12. Continuação da narrativa. Podemos citar igualmente o eminente físico G. A. Hearn, que diz a mesma coisa no volume 43 do livro As Memórias da Royal Académie da Bélgica, que traduzimos do francês a saber. Segue o trecho a seguir.
Quando vemos a segurança com que hoje se expõem doutrinas que atribuem à coletividade a universalidade dos fenômenos exclusivamente aos movimentos do átomo, temos o direito de esperar que a mesma unanimidade se verifique no tocante às qualidades atribuídas a este ser único, base e fundamento de tudo o que existe. Ora, desde o primeiro exame dos sistemas especiais que são propostos, experimentamos a mais estranha decepção, vendo que o átomo do químico, o átomo do físico e do metafísico e o do matemático absolutamente nada têm de comum, exceto o nome. O resultado inevitável é a subdivisão atual de nossas ciências, cada uma das quais constrói em sua estreita concha um átomo que satisfaz as necessidades dos fenômenos que estuda, sem se preocupar nem de leve com as necessidades dos fenômenos que se passam na concha vizinha. O metafísico repudia como ilusórios os princípios da atração e da repulsão. O matemático que analisa as leis da elasticidade e as da propagação da luz aceita-os implicitamente, sem nomeá-los sequer. O químico não pode explicar o argumento dos átomos em moléculas frequentemente complicadas sem atribuir a aqueles qualidades específicas distintivas. Para o físico e o metafísico, partidários das doutrinas modernas, o átomo é, pelo contrário, sempre em toda a parte o mesmo. Que digo, nem sequer existe acordo em uma mesma ciência quanto às propriedades do átomo. Cada qual fabrica o átomo que convém à sua fantasia, para explicar o fenômeno que lhe interessa particularmente. Fim do trecho. Observação número 2. Registrado no livro Registros de experimentos sobre a relação que existe entre a reatividade do ar e a sua temperatura, na página 68. Traduzido pelo Estalo. Introdução da página 12. Continuação da narrativa. O que precede é o retrato fiel qual imagem fotográfica da ciência e da física modernas. O requisito prévio desse incessante labor da imaginação científica, que tão a miúde deparamos nos eloquentes discursos do professor Tyndall, é de certo impressionante, conforme o mostra Stalo. E no que respeita à variedade contraditória, deixa muito para trás todas as fantasias do ocultismo. Como quer que seja, se admite que as teorias físicas são meros artifícios explicativos didáticos, e se para nos servirmos das palavras de um dos críticos de Stalo, o atomismo não é senão um sistema gráfico simbólico. Observação número 3. Registrado da crítica de Os conceitos modernos da física em Nature. Veja-se também a obra de Stalo, no capítulo 16 da introdução. Nota da edição de Adyar, de 1938. A crítica aludida conta do Nation de New York e não do Nature. Continuação da narrativa. Então, dificilmente se poderá arguir que o ocultismo vai demasiado longe
quando ele coloca ao lado desses artifícios e sistemas simbólicos os símbolos e os artifícios dos ensinamentos arcaicos. É a luz um corpo ou não? Dize-nos, em termos peremptórios, que a luz não é um corpo. As ciências físicas afirmam que a luz é uma força, uma vibração, uma ondulação do éter. É propriedade ou qualidade da matéria, ou até mesmo um acidente desta. Jamais um corpo. Assim é. Esta descoberta, seja qual seja o seu mérito, isto é, o saber-se que a luz ou o calórico não é um movimento de partículas materiais, a ciência a deve principalmente, se não por completo, ao Sr. William Grove. Foi ele o primeiro a demonstrar, em uma conferência no Instituto de Londres, em 1842, que o calor e a luz. Observação número 4. O Sr. Robert Ward, discutindo as questões de calor e da luz no Journal of Science, de novembro de 1881, mostra até onde vai a ignorância da ciência sobre um dos fatos mais comuns da natureza, o calor do Sol. Diz ele o seguinte: a questão da temperatura do Sol tem sido objeto de investigação por muitos cientistas. Newton, um dos primeiros investigadores deste problema, procurou resolvê-lo, e depois dele, todos os cientistas que se ocuparam de calorimetria lhe seguiram o exemplo. Cada qual acreditou haver encontrado a solução, tendo exposto com toda a confiança os respectivos resultados. Eis aqui, seguindo a ordem cronológica da divulgação de tais resultados, as temperaturas em graus centígrados, que cada um deles apresentou. Newton, 1.699.300 graus. Pouliot, 11.461 graus. Tollner, 102.200 graus. Secchi, 5.344.840 graus. Ericsson, 2.726.700 graus. Fizeau, 7.500 graus. Waterstone, 9.000.000 graus. Spoiren, 27.000 graus. Deville, 9.500 graus. Soret, 5.801.846 graus. Vicaire, 1.500 graus. Rosset, 20.000 graus. Os cálculos variam entre 1.400 graus a 9.400 graus, ou seja, com uma diferença que chega a elevar-se a 8.998.600 mil graus. Provavelmente não existe na ciência contradição mais pasmosa que a revelada por esses algarismos. No entanto, se algum ocultista ousasse formular uma estimativa, todos aqueles senhores, sem dúvida alguma, teriam protestado energicamente em nome da ciência exata, pela não admissão desse resultado particular. Fim da observação número 4. Continuação da narrativa.
O calor e a luz podem ser considerados como afeições da própria matéria e não como um fluido distinto, etéreo e imponderável. Hoje, um estado da matéria que a penetrasse. Observação número 5. Veja-se em As Forças da Correlação Física, no prefácio do capítulo 13. Continuação da narrativa. É possível, contudo, que para alguns físicos como Ørsted, homens de ciência dos mais eminentes, a força e as forças fossem tacitamente o espírito e, portanto, espíritos da natureza. O que vários cientistas, alguns místicos, ensinavam era que a luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade, a gravidade, etc., não constituíam as causas finais dos fenômenos visíveis, inclusive do movimento planetário, mas os efeitos secundários de outras causas, a respeito das quais muito pouco se preocupa a ciência dos nossos dias, nelas acreditando, porém, o ocultismo, pois os ocultistas em todas as épocas deram provas da validez de suas teses. E qual a época em que não houve ocultistas e adeptos? O senhor Isaac Newton sustentava a teoria corpuscular dos pitagóricos e também propendia para admitir-lhe as consequências, o que em certo momento fez o conde de Maistre esperar que Newton haveria finalmente de conduzir a ciência a reconhecer que as forças e os corpos celestes eram impulsionados e dirigidos por inteligências. Observação número 6. Registrado por Soy-Ries, no volume 2, páginas 317 e nota da página 355. Continuação da narrativa. Mas de Maistre não contava com a sua legião. As ideias e os pensamentos mais íntimos de Newton foram deturpados e de sua profunda ciência matemática aproveitou-se apenas a crosta física. Segundo um idealista ateu, o Dr. Lewins disse o seguinte: quando, em 1687, o Sr. Isaac mostrou que a massa e o átomo são postos em ação por uma força que lhes é inerente, deixou efetivamente de lado o espírito, a alma ou a divindade como coisas que sobram. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Se o pobre senhor Isaac houvesse previsto o uso que seus sucessores e discípulos iam dar à sua gravidade, aquele homem piedoso e crente teria certamente proferido comer tranquilamente a maçã, sem jamais dizer palavra sobre as ideias mecânicas sugeridas pela sua queda. Manifestam os homens de ciência um grande desprezo pela metafísica em geral e pela metafísica ontológica em particular. Mas, sempre que os ocultistas se mostram bastante corajosos para altear a voz, observamos que a ciência física materialista está saturada de metafísica. Observação número 7. A obra de Stalo, que citamos mais acima, em Os Conceitos da Física Moderna, livro que suscitou críticas e protestos os mais veementes, é recomendada a todos quantos venham a duvidar desta afirmativa.
o antagonismo declarado da ciência para com a especulação metafísica, escreve ele, induziu a maioria dos cientistas a supor que os métodos e os resultados das investigações empíricas seja de todo independentes do domínio das leis do pensamento. Ou eles ignoram e passam em silêncio as mais comezinhas regras da lógica, inclusive as leis de não contradição, ou as repudiam abertamente. E mostram-se profundamente agastados toda vez que alguém aplica a lei de consequências às suas hipóteses e teorias, cujo exame à luz dessas leis consideram uma impertinente intrusão de princípios e métodos de priori no domínio da ciência empírica. As pessoas com essa formação mental não sentem o menor embaraço em sustentar que os átomos são absolutamente inertes e afirmar ao mesmo tempo que são perfeitamente elásticos, ou em pretender que o universo físico, em última análise, se resolve em matéria morta e em movimento, negado, porém, que toda a energia física seja na realidade cinética, ou em proclamar que todas as diferenças fenomenais no mundo objetivo são finalmente devidas aos vários movimentos de unidade materiais absolutamente simples, não admitindo, apesar disso, a proposição de que tais unidades sejam iguais. Registrado no capítulo 19. A cegueira de certos físicos eminentes no que tanger a algumas das consequências mais óbvias de suas próprias teorias é de causar pasmo. Quando o professor Tait, secundando o professor Stuart, enuncia que a matéria é meramente passiva, registrado no livro O Universo Invisível, na seção 104. E a seguir declara, concordando com o Sr. William Thomson, que a matéria tem um poder, que lhe é inerente, para resistir às influências externas. Trecho registrado no livro O Tratado da Natureza Filosófica, volume 1, seção 216. Não será impertinente perguntar-lhe como é possível conciliar essas afirmações, quando o professor Du Bois Reymond insiste que a necessidade de deduzir todos os processos da natureza aos movimentos de um substancial e indiferente substratum, desprovido inteiramente de qualidade. Registrado no livro Além dos Limites do Conhecimento da Natureza, na página 5. Havendo declarado pouco antes, na mesma conferência, que a resolução de todas as transformações que se produzem no mundo material em movimento de átomos ocasionados por suas forças centrais constantes seria o complemento da ciência natural. Nós nos vemos imersos em perplexidade, da qual temos o direito de nos libertar. Registrado nos capítulos 42 e 43 deste trecho. Fim da observação número 7. Continuação da narrativa. Observamos que a ciência física materialista está saturada de metafísica e que os seus mais fundamentais princípios, embora inseparavelmente ligados ao transcendentalismo, são torturados e muitas vezes ignorados no labirinto das teorias e hipóteses contraditórias, no afã de mostrar que a ciência moderna nada tem em comum com semelhantes sonhos. Disso
temos uma excelente confirmação no ver-se obrigada a ciência a aceitar como aceita o hipotético éter e a tentar explicá-lo sem sair do terreno materialista das leis átomo-mecânicas. Essa tentativa tem diretamente conduzido às mais fatais contradições e às mais radicais inconsequências entre a suposta natureza do éter e seu comportamento físico. Outra prova nós a deparamos nas múltiplas afirmações antinômicas concernentes ao átomo, o mais metafísico dos objetos da criação. Que sabe a física moderna sobre o éter, cuja primeira concepção pertence incontestavelmente aos filósofos antigos, sendo que os gregos foram buscá-la junto aos arianos, encontrando-se a origem do éter moderno no Akasha desfigurado? Pretende-se que esta desfiguração é uma modificação e um aperfeiçoamento da ideia de Lucrécio. Examinemos, pois, o conceito moderno, extraído de várias obras científicas que encerram as opiniões dos próprios físicos. Demonstra Stalo que a existência do éter é aceita pela astronomia física, pela física comum e pela química. Segue o trecho. Os astrônomos consideravam o éter, a princípio, como um fluido de tenuidade e mobilidade extremas, que não oferecia resistência sensível aos movimentos dos corpos celestes, e a questão de sua continuidade ou descontinuidade não era encarada seriamente. Sua principal função na astronomia moderna tem sido a de servir de base às teorias hidrodinâmicas da gravitação. Em física, esse fluido esteve por algum tempo desempenhando vários papéis relacionados com os imponderáveis tão cruelmente destruídos por Sr. William Grove, chegando alguns físicos ao ponto de identificá-lo com um ou vários dentre eles. Fim do trecho. Observação número 8. Registrado por Stalo em seu mesmo livro no capítulo 9. Continuação da narrativa. Observa depois Stalo as modificações causadas pelas teorias cinéticas e como, a partir da teoria dinâmica, foi o éter adotado em ótica como substratum das ondulações luminosas. Depois, a fim de explicar a dispersão e a polarização da luz, tiveram os físicos, uma vez mais, que recorrer à imaginação científica e dotaram o éter sucessivamente. Letra A. De uma estrutura atômica ou molecular. E, letra B. De uma elasticidade enorme, de modo que a sua resistência e deformação excedesse em muito a dos corpos rígidos mais elásticos. Isso fez necessária a teoria da descontinuidade essencial da matéria e, por conseguinte, do éter. Após haverem aceito a descontinuidade para explicar a dispersão e a polarização, descobriram impossibilidades teóricas nessa dispersão. A imaginação científica de Cauchy viu nos átomos pontos materiais sem extensão. Propôs ele, com um fim de obviar os mais tremendos obstáculos que se opunham à teoria ondulatória, entre outros alguns teoremas de mecânica bem conhecidos, que barravam o caminho,
admitir-se que o meio etéreo de propagação, em vez de ser contínuo, consistisse em partículas separadas por distâncias consideráveis. Fresnel prestou o mesmo serviço aos fenômenos da polarização. Mas E. B. Hunt derrubou as teorias de ambos. Observação número 9. Registrado no Silliman's Journal, no volume 8, página 364 e seguintes. Continuação da narrativa. Atualmente, há homens de ciência que as proclamam materialmente ilusórias, enquanto outros, os mecano-atomicistas, a elas se aferram com desesperada tenacidade. A suposição de uma constituição atômica ou molecular do éter é, aliás, destruída pela termodinâmica, pois Clerk Maxwell demonstrou que semelhante meio seria simplesmente um gás. Observação número 10. Registrado no livro O Tratado da Eletricidade de Clerk Maxwell, e compare-se com o livro da dissertação sobre a dispersão da luz de Cauchy. Fim da observação número 10. Continuação da narrativa. Ficou assim provado que a hipótese dos intervalos finitos não serve como suplemento à teoria ondulatória. Demais, os eclipses não revelam nenhuma das variações de cor imaginadas por Cauchy, na presunção de que os raios cromáticos se propagam com velocidades diferentes. A astronomia pôs em evidência mais de um fenômeno em completo desacordo com essa doutrina. Desse modo, enquanto em um dos ramos da física se admite a constituição átomo-molecular do éter, com o fim de explicar certa ordem de fenômenos, e em outro ramo se vê que semelhante constituição está em completa contradição com numerosos fatos bem comprovados, o que justifica as objeções levantadas por Hearn. A química considera o seguinte. Segue o trecho. Impossível aceitar a elasticidade enorme do éter, sem privá-lo daquelas propriedades de que despendia, sobretudo quanto à sua utilidade na elaboração das teorias químicas. Fim do trecho. Com isso, operou-se uma transformação radical do éter. Outro trecho agora. As exigências da teoria átomo-mecânica têm conduzido matemáticos e físicos de nomeada a tentarem substituir os átomos tradicionais de matéria por modos peculiares de movimento vertiginoso em um meio material universal, homogêneo, incompreensível e contínuo. O éter. Fim do trecho. Observação número 11. Registrado no mesmo livro de Estalo, no capítulo 10. Continuação da narrativa. A autora desta obra, que não tem a veleidade de possuir grande cultura científica, mas apenas uma ideia geral das teorias modernas e um conhecimento melhor das ciências ocultas, recolhe suas armas contra os detratores da doutrina esotérica no próprio arsenal da ciência moderna. As contradições manifestas, as hipóteses que se destroem reciprocamente, formuladas por cientistas que gozam de renome universal, são disputas, suas acusações e denúncias mútuas demonstram claramente que as teorias ocultas, sejam ou não aceitas,
têm o direito de ser ouvidas e estudadas, tanto quanto qualquer das hipóteses tidas como científicas e acadêmicas. Pouco importa, consequentemente, que os discípulos da sociedade real admitam o éter como um fluido contínuo ou descontínuo. Isto é indiferente para o nosso objetivo atual. Prova tão somente que uma coisa é certa: a ciência oficial nada sabe, até o presente, sobre a constituição do éter. Que a ciência o chame matéria, se lhe apraz, mas nem como a caixa, nem como o éter, sagrado dos gregos, pode ser encontrado em nenhum dos estados de matéria conhecidos pela física moderna. É matéria de outro plano inteiramente diferente da percepção e do ser, e não pode ser analisado por nenhum aparelho científico, nem apreciado ou sequer concebido pela imaginação científica, a menos que os possuidores desta imaginação estudem as ciências ocultas. O que se segue comprova esta afirmativa. Está claramente demonstrado por Stalo, no que concerne aos principais problemas da física moderna, como igualmente o foi por de Quatrefages e outros em relação aos da antropologia, da biologia, etc., etc., que, esforçando-se por defender suas hipóteses e sistemas individuais, a maior parte dos eminentes e sábios materialistas proclamam com muita frequência os mais calorosos e clamorosos erros. Vejamos este caso, por exemplo. A maioria deles rejeita o actio in distans, um dos princípios fundamentais na questão do éter ou a caixa no ocultismo. E, no entanto, segundo observa judiciosamente Stalo, não existe ação física que, examinada atentamente, não se resolva em actio in distans. E ele prova. Ora, segundo o professor Lodge, os argumentos metafísicos são apelos inconscientes à experiência, acrescentando ele que se tal experiência não é concebível, então não existe. Em suas palavras textuais. Segue o trecho. Se uma inteligência ou um grupo de inteligências altamente desenvolvidas entende ser absolutamente inconcebível uma doutrina que versa matéria relativamente simples e fundamental, prova isso, que esse estado de coisas inconcebíveis não existe. Fim do trecho. Observação número 12. Registrado por Naturi, no capítulo 27, página 304. Continuação da narrativa. E então, quase no final de seu trabalho, mostra o professor que a explicação da coesão, assim como o da gravidade, há de buscar-se na teoria dos átomos vórtices do Sr. William Thomson. É inútil determos-nos aqui para indagar se também será essa teoria dos de vida que um meteoro ou um cometa de passagem deixou cair sobre átomos vértices a que nós há de livrar de apuros quanto ao primeiro germe da Terra, hipótese de Sr. William Thomson. Mas podemos recordar ao professor Lodge a judiciosa crítica que, de sua conferência, fez Stalo em Os Conceitos da Física Moderna, aludindo à citada declaração do professor. Pergunta o autor. Segue o trecho.
Se os elementos da teoria dos átomos vórtices são fatos resultantes de experiências concorrentes ou mesmo possíveis? Por que, senão o são? Essa teoria, evidentemente, incide na mesma crítica que passa por invalidar a suposição de actio in distans. Fim do trecho. Observação número 13. Citado na mesma obra, no capítulo 24. Continuação da narrativa. A seguir, demonstra o hábil crítico, de maneira bem clara, o que o éter não é e nem poderá ser jamais, a despeito de todas as afirmações da ciência em sentido contrário. E desse modo abre ele de par em par, embora talvez inconscientemente, as portas que conduzem aos ensinamentos ocultos. Pois diz o seguinte, segue o trecho. O meio em que nascem os movimentos vórtices, e segundo a própria declaração do professor Lodge, no Nature, no volume 27, na página 305, um corpo perfeitamente homogêneo, incompreensível, contínuo, incapaz de resolver-se em elementos simples ou átomos, é, em suma, um meio contínuo e não molecular. E a essa declaração acrescenta o professor Lodge: não existe nenhum outro corpo do qual possamos dizer isto. E, portanto, as propriedades do éter devem ser algo diferentes das da matéria ordinária, donde se vê que toda a teoria dos átomos vórtices oferecida em substituição à teoria metafísica da actio in distans assenta sobre a hipótese da existência de um meio material que a experiência absolutamente desconhece e que tem propriedades algo diferentes das da matéria ordinária. Observação número 14. Quando se diz algo diferente, exclama Stalo. Ele quis dizer o seguinte: a verdadeira significação deste algo é que o meio de que se trata não é material em nenhum sentido inteligível, por isso que não tem nenhuma das propriedades da matéria. Todas as propriedades da matéria são o resultado de diferenças e transformações, e o hipotético éter que se descreve não é só o desprovido de diferenças, mas incapaz de diferenças e transformações no sentido físico, ousamos acrescentar. Isto prova que, se o éter é matéria, não o será senão como algo visível, tangível, e existe só para os sentidos espirituais, que é, com efeito, um ser, mas não do nosso plano, segundo J. Pater, éter ou akasha. Fim da observação número 14. Continuação da narrativa. Essas teorias, por conseguinte, longe de ser, como nos querem fazer acreditar, a transformação de um fato estranho à experiência de um fato corrente, é, pelo contrário, a conversão de um fato perfeitamente corrente em um fato que não o é, e mais ainda, que é inteiramente desconhecido, não observado e impossível de observar. Demais, o pretendido movimento vertiginoso do meio etéreo, ou melhor, do meio etéreo que se imagina, é impossível, porque o movimento, em um fluido perfeitamente homogêneo, incompreensível e, portanto, contínuo, não é movimento sensível. É, pois, evidente
que se aonde quer que nos leve a teoria dos átomos vórtices, não será, por certo, a região da física, nem ao domínio das versi causes. Observação número 15. Versis causes, para a ciência física, são causas maiavicas, ou ilusórias, para o ocultista, e vice-versa. Continuação da narrativa. E posso acrescentar que, como o meio hipotético não é diferenciado, observação número 16. Muito diferenciado, pelo contrário, desde o dia em que saiu de sua condição laia. Continuação da narrativa. E posso acrescentar que, como o meio hipotético não diferenciado e não diferenciável é visivelmente uma ressurreição involuntária do antigo conceito ontológico da essência pura, a teoria em discussão possui todas as aparências de um fantasma metafísico intangível. Fim do trecho. Observação número 17. Citado no mesmo livro no capítulo 24 e 26. Continuação da narrativa. Um fantasma, realmente, que não pode ser tocado senão com o auxílio do ocultismo. Entre semelhante metafísica e o ocultismo, não há mais que um passo. Os físicos que julgam a constituição atômica da matéria compatível com a sua permeabilidade não precisam afastar-se muito de sua rota para ter a explicação dos maiores fenômenos do ocultismo, tão a miúde ridicularizado pelos físicos e materialistas de hoje. Os pontos materiais, sem extensão de Cauchy, são as mônadas de Leibniz, e são, ao mesmo tempo, os materiais com que os deuses e outros poderes invisíveis formam os seus corpos. A desintegração e a reintegração de partículas materiais, sem extensão, como fatores principais nas manifestações de fenômenos, deveriam revelar-se facilmente com uma clara possibilidade, pelo menos, a aqueles poucos espíritos científicos que aceitam as opiniões de Cauchy. Porque, disposto daquela propriedade da matéria que se chama impenetrabilidade, e considerando os átomos simplesmente como pontos materiais que exercem uns sobre os outros atrações e repulsão variáveis segundo as distâncias que os separam, explica o teórico francês. Segue o trecho. Daí se segue que se aprove-se ao autor da natureza modificar tão somente as leis segundo as quais os átomos se atraem ou se repelem uns aos outros. Poderíamos imediatamente ver os corpos mais duros penetrando-se entre si, as menores partículas de matéria ocupando os espaços imensos, ou as maiores massas reduzindo-se a volumes ínfimos. O universo inteiro concentrando-se, por assim dizer, em um só ponto. Fim do trecho. Observação número 18. Registrado no livro As 7 Aulas de Física Geral, nas páginas 38 e na edição de Mogno. Continuação da narrativa. E esse ponto invisível em nosso plano de percepção e de matéria é perfeitamente visível para o olho do adepto, que pode segui-lo e verificar-lhe a presença em outros planos. Assim, para os ocultistas, que dizem ser o autor da natureza,
a própria natureza, algo indistinto e inseparável da divindade. Esta é a conclusão. Aqueles que estão versados nas leis ocultas da natureza e sabem como mudar e provocar condições novas no éter, podem não modificar as leis, mas obter os mesmos resultados operando em harmonia com essas leis imutáveis. Fim do apêndice da segunda seção.